Olá, estamos começando mais um Revcast. Aqui no nosso Revcast a gente traz um elenco, a gente escala um elenco dos sonhos para você, empreendedores, líderes, gestores, para a gente trocar sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre estratégia, sobre gestão de gente. E hoje a gente está com convidados especialíssimos, temos uma honra de recebê-los aqui hoje nos estúdios da Nova Brasil, gravando para o Revcast. O André e a Lude, da Ortofísio, já foram clientes da Rev. A gente está com muita história para contar, muito papo bom para conduzir aqui. Tô com o currículo dos dois aqui, então quero, na verdade, que eles comecem a se apresentar, porque eles têm currículos robustos e diferentes, gente, são bem complementares. Então, quero dar as boas-vindas a vocês e dizer que para a gente é um prazer tê-los aqui. Obrigada, Carol. É muito bom para a gente estar aqui com vocês, né? Nós tivemos uma época de parceria que foi muito importante para a gente. Então, o convite nos deixou muito felizes de poder vir compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho de como que está hoje, depois da gente já ter finalizado a parceria formal, mas de forma informal a gente continua junto com vocês. Obrigada pela possibilidade. Prazer recebê-la. Obrigada. Obrigado. A gente, quando recebeu o convite, ficou extremamente feliz. A gente entende que a Rev nos ajudou muito, nos trouxe muita profissionalização lá atrás e que nos fez obter bastante resultado. Então, a gente entende que essa amizade que a gente criou não foi só uma amizade profissional, a gente traz para a vida. Muito obrigado de novo pelo convite. Com certeza, a gente sempre troca, gente, essas conversas, olha, tá acontecendo isso, uma ligação, isso pra gente é bastante precioso também, né? Obrigada a vocês pela parceria e pela confiança. Mas, Lude, fala um pouquinho da sua formação, queria que vocês começassem se apresentando, contando um pouquinho de vocês, de formação, do caminhar aí em termos de histórico profissional e até contando como foi, né, para cada um de vocês também, tanto essa preparação para vocês chegarem aonde vocês chegaram, e a própria condução e fundação da Ortofísio. Tá, eu digo que hoje eu não sei se eu sou fisioterapeuta, se eu sou administradora, eu não sou porque eu não sou formada em administração de empresas, né? Mas eu, por formação, eu sou fisioterapeuta, formei aqui em Brasília, na Católica, então já tenho bons anos de formada. Eu comecei na parte de atendimento, a parte assistencial, e próximo ao nosso casamento, eu trabalhava numa empresa de fisioterapia, numa clínica que era de médicos, e fui organizar a minha vida para poder casar. Nós casamos e quando voltamos de lua de mel, fui surpreendida com uma notícia muito boa, né? Você tá demitida. Foi assim, né? Você imagina, você Foi um volta... presente de casamento. Nossa, foi ótimo, né? Então, assim, eu voltei no dia do retorno da minha lua de mel, fui surpreendida com essa notícia, você tá demitida. Então, foi um baque muito grande pra gente, quanto, né, família, o que a gente vai fazer agora? Não tem como dar um passo para trás, então... Foi uma pancada muito grande. Depois disso, eu fiz né, eu cumpri todas as minhas obrigações nessa empresa, fiz o meu processo de demissão, cumpri o prazo, e depois saímos de férias, era final de ano, esse espaço foi em dezembro, em janeiro nós saímos de férias. Quando nós estávamos de férias, eu recebi uma ligação de uma colega que trabalhava comigo nessa clínica, falando assim, Lude, olha, os donos da empresa, eles tinham 2 clínicas, né, de ortopedia e 2 clínicas de fisioterapia. Eles decidiram fechar essa clínica aqui e vão vender. E o que você acha de comprar? Eu falei, mas como que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro nem para cair morta? Acabei de ser demitida. Acabei de casar e comprar uma clínica não estava nos meus planos. Mas a gente é meio maluco, né? Então, o André, como administrador, então sempre teve essa pegada de querer ter um negócio, mas eu nunca pensei nisso. Eu sou filha de Brasília, nasci em Brasília, então eu tinha um sonho que era fazer um concurso, trabalhar no Sara, ser muito bem sucedido ou em um outro hospital. E aí eu fui surpreendida com essa possibilidade. Então a gente pivotou toda a nossa rotina, o que a gente tinha planejado. Tínhamos um carro que nós vendemos e compramos a clínica, que era até então a que eu trabalhava. Essa pessoa que me ligou entrou com uma parte pequenininha, entrou mais com uma parte de me ajudar no operacional, mas foi muito maluco, Carol. Eu entrei no mundo da gestão dessa forma. Eu não tinha formação nenhuma, eu era fisioterapeuta só, sabia atender, então era assistencial, e de repente me vi com uma clínica para gerir,
sem embasamento nenhum, sem saber nada. Então, foi assim, eu comecei a empreender na fisioterapia muito no susto. Não foi nada planejado, não. Foi bem inesperado para mim. E tem quanto tempo isso? Tem 19 anos. 19 anos, gente, quase 20 anos. Quase. Então, empreendendo. assim, é uma história bem longa. Só que, ao mesmo tempo, quando você começa a lembrar, parece que foi ontem, né? Pisca, né? Piscou, passou. Passou. E André, nesse contexto? Então, foi um momento bem conturbado, né, pra gente, mas eu sempre tive um sonho de ter um negócio. E assim, nunca imaginei que fosse ser uma clínica de fisioterapia. E quando a gente se deparou com esses dois momentos, o da demissão e depois da ligação dos próprios proprietários querendo vender, eu falei, Lud, acho que chegou a hora, a gente não tinha patrimônio nenhum, mas tínhamos um carro, que eu falei, não, vamos vender esse carro e vamos entrar de cabeça nesse projeto. Hoje, a gente, analisando para trás, acho que a gente foi meio maluco. Mas se não fizesse, não estaríamos aqui hoje. E aí eu já trabalhava, mas era em órgão público, então eu tinha uma visão empresarial, mas uma visão empresarial era bem novo, mas uma visão empresarial bem sucinta. E resolvemos iniciar esse projeto. Logo que a gente iniciou, nós tivemos um contratempo, nós fomos assaltados, então o pouquinho que a gente tinha, o pessoal levou, e tivemos que reiniciar logo no início. A gente tinha acho que um mês e pouco de operação, mas foi muito bom. E aí depois de algum tempo, a gente foi ganhando mais casca, fomos conseguindo mais pacientes, a Lud trabalhando arduamente lá, sempre na questão de ter proporcionar um melhor atendimento, e isso foi fazendo com que a gente, graças a Deus, chegasse onde a gente está hoje. Gente, onde eles estão hoje, só para explicar para vocês, tá? A rede Ortofísio hoje acho que uma das maiores do Brasil, a maior do Centro-Oeste. Vocês estão com 9 unidades e vocês estão com cerca de 100 colaboradores hoje dentro da estrutura. Isso. A gente está hoje com as 9 unidades aqui no DF e realmente quando a gente começa a pensar como que começou, éramos eu e uma sócia só e hoje 100 pessoas, dá um friozinho na barriga. Sim, com certeza. André estava desde o início, não estava desde o início 100% na clínica? Não, eu entrei mesmo de cabeça na clínica, assim, formalmente, no final de 2014. Então, de 2006 até 2014, a Lud tocou sozinha, eu assessorava, a ajudava, mas de longe, né? E você já vinha com a visão de gestão? Já vinha com essa visão. Você trabalhava com gestão? Isso, e aí a gente foi trazendo os conceitos que eu tinha lá fora para cá para dentro, e aí a gente foi aprimorando algumas coisas, até que chegou um momento que ela me deu o ultimato, falou, olha, você tem que vir, não tem mais jeito. E quando é que foi essa virada de chave? Porque a Lud falou, olha, eu comprei uma clínica pequena, começou ali, eu não tinha muito esse preparo para gestão, fui me preparando com o tempo, mas quando veio essa sacada, essa virada de chave de que não era uma clínica só, de que aquilo ali podia virar um negócio maior, podia virar uma rede, vocês tinham essa visão no início, como foi isso? Carol, não tinha visão nenhuma de virar uma rede, a gente não tinha essa pretensão. Então, quando nós abrimos, era para realizar um sonho de entregar um melhor atendimento para o meu paciente. E eu me vi sem visão nenhuma administrativa, né? Nenhuma visão de gestão. Tinha a formação técnica, mas o André, com essa inquietude que ele tem, e que é uma característica dele, a gente abriu em 2006, a Ortofísio surgiu em 2006, na Matriz, que é em Taguatinga Sul, e depois, no final de 2009, surgiu uma oportunidade da gente abrir a segunda unidade Ortofísio no Lago Sul. Só que a gente saiu e foi para um bairro totalmente diferente. E aí, assim, fomos crescendo. Praticamente a cada 2 anos, a gente abria uma nova filial. E quando nós adquirimos a nossa 4ª unidade, que foi a unidade da Ceilândia, eu me vi com 2 filhos, eu tinha um filho pequeno, que foi uma gravidez muito difícil, muito conturbada, onde eu tive que sair do atendimento e ficar só na parte administrativa, que eu falo que eu fiz o Empretec, né? Uhum. E quando eu fiz o Empretec, um facilitador falou para mim assim, falou, Lud, você vai ter que decidir entre você ser a Lud fisioterapeuta, que é reconhecida como a profissional, ou você vai ser
a cara da ortofísio. Então, você vai priorizar a sua carreira como fisioterapeuta, ou você vai priorizar a ortofísio como uma empresa. E aí eu me vi, durante a gravidez do meu segundo filho, tendo que optar, né, um amor de mãe, de sair do assistencial e vir para o administrativo. Então, quando nós adquirimos a 4ª unidade, estava muito difícil para mim gerenciar tudo. Então, por vezes, mesmo depois do meu filho, eu ainda atendia, ficava no administrativo, então eu fazia tudo, de tudo um pouco. Eu sempre conheci toda a operação do ortofísio. Então, eu sabia da parte de recepção, da parte de serviços gerais, da parte de atendimento. Só que quando foi meados de 2014, eu falei, André, eu não dou mais conta. Tá muito difícil para mim. Porque eu fazia todas as funções. Então, toda a parte de RH, departamento pessoal, pagamento de contas, acompanhamento dos atendimentos, era tudo sobre mim. E aí eu comecei a sentir falta dessa parte de organização, da parte de gestão. Quando de fato começou a crescer e ter muitas pessoas sobre a minha responsabilidade, além dos pacientes, mas a minha equipe, e que eu tinha que entregar o melhor para eles, aí foi quando eu apertei. Eu falei, olha, a gente não dá mais conta. Ou a gente para por aqui e vai ser até 4, e eu vou ter que me virar e trazer mais pessoas. Eu já tinha incorporado uma pessoa para me ajudar, mas já não estava dando mais jeito. Aí foi quando eu dei um checkmate. Falei, André, pula para dentro. Então, eu acho que foi o primeiro momento em que eu falei, daqui para frente, se a gente quiser continuar crescendo, eu preciso dele dentro da empresa. Preciso de ajuda. Preciso Pediu de ajuda. Pedir Pediu ajuda. ajuda. Pedir ajuda. Que isso é super importante, né? Eu acho que isso é uma lição para o empreendedor, para a empreendedora especialmente, é muito valiosa, assim. A gente tem momentos em que a gente vai precisar pedir ajuda. E pedir ajuda para as pessoas certas, né? Com certeza. Com Extremamente certeza. relevante. Muito bacana. Agora, vocês são casados. Como é empreender com o marido, com o cônjuge? Porque eu imagino que deve ter aí uma série de desafios, conflitos, questões que acontecem na empresa que muitas vezes você leva para casa. Como é que vocês fazem a gestão desse relacionamento, tanto profissional quanto pessoal? Desafio, né? Não tem jeito. O André usa a expressão, né, André? Eu brinco, né? Que assim, acho que todo casal chega um momento, uma hora do relacionamento que tem uma DR. E nós temos 2 momentos de DR que eu brinco. Então tem a DR casa, casal, e tem a DRT, que eu chamo de DRT, que é a discussão do trabalho. Normalmente, né, eu brinco que a DRT ela tem o mesmo resultado da DR em casa. Normalmente eu perco. Né? Mas a gente procura, dentro do que pode, nem sempre a gente consegue, não levar assuntos da empresa para casa. Mas não é sempre. A gente, às vezes, até vai conversando muito no carro, conversa, a gente tenta trazer isso lá em casa. Mas alguns momentos a gente fala, opa, peraí, vamos pausar. Às vezes a gente vai conversar com o filho, vai assistir uma televisão, vai ver alguma coisa para que esse assunto não fique remoendo. Né? Então, às vezes acontece algum caso na sexta, a gente às vezes fica remoendo isso tudo até na segunda. Então, a gente trata isso de uma forma... Tenta tratar isso de uma forma mais madura, mas nem sempre a gente consegue. Então, a gente procura, né? E hoje a gente tem essa maturidade. Como nós temos algumas pessoas que nos ajudam na parte de gestão, transmitir isso também para eles. Fala, olha, a gente está com esse assunto, é um assunto um pouco mais árduo, eu tenho uma posição, a Lud tem outra. Então, a gente coloca isso em debate, a gente gosta muito de não só tomar as decisões sozinhos, mas a gente trazer novas ideias para que a gente possa achar um caminho mais correto nesse sentido. Mas normalmente eu perco. Quando eu vou sozinho, normalmente eu perco. Mas vocês têm papéis bem definidos. Quem Temos. cuida do quê? Vocês definiram bem isso dentro da empresa? No início, eu acho que um dos receios maiores do André de entrar era, primeiro, nós íamos colocar todos os ovos dentro do mesmo cesto. Então, antes nós tínhamos fontes, né, diferentes. O André tinha um emprego dele e eu tinha a empresa. Quando ele entrou, foi um momento complicado também, pessoalmente, porque falou assim, a gente vai investir tudo da nossa família aqui dentro. E ele não tinha, apesar de ele sempre me ajudou, mas ele não tinha vivência de dia a dia. E isso ele teve que foi sendo criado
dia a dia ele foi pegando um pouquinho, aprendendo e foi tomando para ele essa parte executiva da empresa. Afinal, era o que eu sentia falta, né? E eu continuei nessa parte técnica, então a gente dividiu muito isso, então eu fico na diretoria técnica e o André na diretoria executiva. A gente busca respeitar muito isso, então tudo que é técnico eu passo para ele, eu vejo como que vai ser o impacto disso dentro da empresa como um todo. E o André, quando tem as decisões dele, que estão muito voltadas à nossa parte de contratos, de inovação, parte de tecnologia, de novos negócios que a gente vai estar procurando, ele traz para mim, a gente pesa isso. Então, foi de uma forma muito leve. Isso foi, cada um foi tendo o seu espaço dentro da empresa, e é bem legal, porque a equipe mesmo sabe com quem falar sobre determinado assunto. Então, quando é gestão de pessoas, eu vou conversar com a Lud. Quando é parte técnica, eu vou falar com a Lud. Ah, não, é sistema, são novos negócios, é tecnologia, eu vou falar com o André. Dados, eu vou falar com o André. Então, isso ficou muito claro dentro da empresa. Não foi fácil, mas hoje está bem tranquilo. Geralmente é um desafio, né, Kelly? Para as Gente, é um empresas. grande desafio. E, independentemente do nível de proximidade que os gestores têm, isso que vocês estão trazendo, de ter uma comunicação aberta, fluida e respeitosa, é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. E vocês começaram, né, com uma clínica, passaram para 4 e agora estão com 9. E eu quero entender um pouco desse crescimento. Se foi algo que vocês planejaram, falaram, a cada 2 anos a gente vai abrir uma nova unidade, ou se foi algo que aconteceu. Eu vou tomar um pouquinho, assim, acho que é extremamente importante falar para as pessoas e que normalmente quem quer empreender às vezes não tem essa visão, né? Às vezes a pessoa que está lá, que quer abrir o seu negócio, seja ele de qual mercado for, eles acham que às vezes vão trabalhar menos, que no primeiro mês você já vai ter Que vai uma ficar receita, que rico. vai ficar rico, né? Que tá tudo certo. Também estou precisando ficar rico, mas ainda não consegui. Mas o que acontece? Acho que é muito importante a gente citar. Até a 4ª, que isso já tinha se passado quase 9 anos, a gente nunca tinha tirado R$1 da clínica. Então, a gente decidiu lá atrás que, para que nós possamos crescer, a gente vai ter que... Tudo que a gente for conseguindo, a gente vai reinvestindo na empresa. Então, quando eu resolvi, a Lud me cobrou a entrada na clínica, a gente pensou muito e não foi uma decisão de um dia para a noite, porque, poxa, eu já trabalhava fora, mas a gente tinha uma renda, era o que sustentava a casa. Falei, e agora? Então, se nós viermos trabalharmos juntos, o que a gente vai fazer? A parte que a gente tinha da receita lá fora, ela vai ter que ser retirada daqui. Então, o nosso fluxo de crescimento vai ter que ser mais reduzido. Então, a gente começou a pensar nesse crescimento, falou, olha, a gente pode expandir, mas agora vai ser de uma forma um pouco mais lenta. E aconteceu o contrário. Graças a Deus, a minha vinda para a clínica fez com que os resultados fossem maximizados e a gente continuou essa linha de crescimento, né, de 2 em 2 anos, a gente abriu uma nova unidade até meados lá antes da pandemia. E Gente, a pandemia foi foi outro conceito. um caos, né? Foi. Tudo mudou de uma forma muito drástica. Extremamente. E aí, como é que vocês se adaptaram? Porque mesmo com a pandemia, vocês continuaram crescendo. Enquanto muitas empresas recuaram e fecharam, vocês se expandiram. A gente teve a gente sempre foi muito pé no chão com relação a isso e a gente sempre se preocupou com algum eventual. É claro que acho que ninguém sabia, ninguém previa que ia surgir uma pandemia, mas a gente se capitalizou. Então, o que a gente fez? Acho que poucas pessoas sabem, mas a pandemia iniciou em março de 2020. Em abril, a gente abriu uma nova unidade. Sim, eu lembro disso. Claramente. Vocês estavam com unidade para ser inaugurada. Engatilhada. 80% da obra realizada. Concluída. Já estava na fase de acabamento. Já tínhamos apresentado para a equipe, já tínhamos feito processo seletivo, recrutamento, treinamento. Então, já estava tudo pronto, gente. A gente já estava preparando a inauguração. A gente estava até pivotando com relação aos negócios. A gente ia trazer serviços diferentes para esse local. E aí, se eu não me engano, dia 10 de março, estoura a pandemia, né, oficialmente no Brasil. E nós fomos conversar com o proprietário, tudo. Ninguém sabia à época. Hoje a gente consegue ter uma decisão.
perdemos todo o investimento. Ficamos com as dívidas para pagar, Nossa. um fluxo reduzido, né, porque 80% dos nossos pacientes usaram a questão do isolamento, apesar da gente adotar todas as políticas de segurança, nós não fechamos nenhum dia, né, cuidamos não só dos pacientes, mas também dos nossos profissionais. A gente passou muitos meses sem ter um caso de Covid no nosso time, mas a gente perdeu isso e aí foi muito desafiador, extremamente, porque a gente teve que não só cuidar dessa questão do fluxo de pessoas, que a gente teve essa redução, a gente teve, e aí eu usei muito a minha experiência de gerenciamento de crises que eu já tinha tido nas empresas a qual eu passei, e aí a gente teve que aperfeiçoar a questão jurídica, porque também o nosso jurídico também não ficou, também todo mundo ficou naquela dúvida, vai para onde, faz o quê? A gente aproveitou bastante os programas governamentais que saíram, então a gente conseguiu com isso, no primeiro mês, estruturar, e aí no decorrer do tempo a gente foi fazendo, e aí ao final a gente, graças a Deus, conseguiu crescer. Mas eu acho que foi uma fase em que a presença do André foi mais importante, porque aí eu me vi muito acuada, né? Eu pensava muito na minha equipe, então foi aquele momento do nó na garganta. O que eu vou fazer com a minha equipe? São tantas famílias, são tantas pessoas que dependem da gente. No momento mais difícil, qual que vai ser a tomada de decisão? Então, o André, com essa expertise, ele trouxe para dentro da ortofísio, e aí ele foi deixando um clima mais leve, mas assim, foi um período muito difícil, muito desafiador. Em todo momento eu pensava, eu preciso entregar o atendimento para o meu paciente, eu preciso cuidar do meu profissional, e foram muitas ondas, né? Sim. Foram períodos em que a gente teve aquele isolamento muito grande, depois começamos a voltar, aí vinha uma outra onda, e essa incerteza de quando a gente voltaria ou não, o que nós faríamos com a equipe. A gente conseguiu segurar todo mundo, a gente, com os programas governamentais, a gente não precisou demitir ninguém, fizemos redução de jornada, mas chegou um momento em que a própria equipe já não sabia mais o que fazer, então foi um período, todo mundo foi repensar na vida, foi repensar na sua família, no seu momento de vida, e aí nesse momento nós conversamos com a equipe e falamos agora o que a gente vai fazer. Algumas pessoas resolveram ficar conosco, algumas pessoas pediram para sair, e foi, eu acho que aí uma grande virada de chave, sabe, Carol? Foi aquele momento em que a gente teve que ouvir a equipe, sentar os dois, pensar no negócio, pensar nas pessoas e tomar as decisões corretas para que a ortofísio continuasse essa levada de crescimento. Para mim foi um baque muito grande fechar essa filial. É como se fosse aquela sensação de perder um filho. E reconstruir isso foi muito difícil. Foi uma perda não só financeira, que para a gente foi muito grande mesmo, mas foi uma perda sentimental muito grande de algo que tinha sido muito sonhado, ter que encerrar por ali. Eu acho que, assim, complementando, o que a gente fez, né? A gente chamou o time da ortofísio e falou, olha, eu preciso que vocês acreditem na gente. Então, foi bom. Então, assim, a gente sentou todos os líderes, então a gente pegou uma unidade nossa, sentamos todos os líderes e falou, agora nós vamos passar uma tarde toda aqui, nós vamos conversar mesmo olho no olho com todos vocês e vamos passar o que a ortofísio visualiza para vocês. E isso foi muito bom, porque a gente viu quem realmente estava conosco e quem não estava. Então, a gente, com base nisso, depois disso, foi um divisor de águas mesmo, porque aí a gente conseguiu, nesse momento, algumas pessoas decidiram sair, e aí, dentro desse cenário, a gente falou, olha, como o fluxo de pacientes está menor, a gente não vai contratar ninguém agora, a gente não vai repor essas vagas, mas a gente vai começar a estruturar. E aí, as pessoas que ficaram, elas viram que a ortofísio era uma empresa séria. Porque, por mais que a gente sempre demonstrasse isso, sempre falasse, sempre trouxesse todos os indícios que a empresa era séria, mas sempre tinha uma desconfiança ou outra que fazia. Então, eles viram que, por mais que no pior momento que eu acho que a humanidade passou nos últimos anos, eles viram que a empresa cumpriu com todo o acordado, nenhum momento nós atrasamos salário, nenhum momento nós mudamos nenhuma carga, nós não alteramos em nada. Pelo contrário, a gente propunha coisas para eles
provava para eles tecnicamente e juridicamente que aquilo era algo bom, e aí eles conseguiram, depois dessas pessoas, acho que a gente ganhou muito mais peso, muito mais representatividade. Então, hoje, acho que eles veem a ortofísio de uma forma diferente que até então não via. Super Muito bacana, legal. muito bom. Legal porque vocês trouxeram um olhar humano também, né? Não foi só vamos pensar na empresa, vamos olhar para as pessoas, vamos cuidar das pessoas e verificar como é que a gente pode sair disso juntos. Foi um momento de muito medo, de muita tensão. Então, muito legal. E eles batalharam muito de fato, assim, eu lembro que a gente conversava bastante nessa época, né, sobre o que fazer, e eles realmente conduziram e construíram uma estrutura que é algo que sempre me surpreendeu muito. Vocês tinham uma estrutura muito boa internamente, em termos de gestão financeira, até para conseguir suportar por exemplo, uma situação como essa, como você falou, imprevisível, mas que vocês tinham se organizado previamente para isso. Mas uma das coisas que realmente nos surpreendeu, e a gente vai entrando em realidade de muitas empresas de segmentos diferentes, é como vocês já trabalhavam com números e com dados quando a gente chegou. Então, o André tinha lá um painel já com muita coisa mapeada e que a tomada de decisão era realmente embasada em dados, em números. E aí a gente está falando desde volume de atendimento, taxa de ocupação, indicadores financeiros. Como é que vocês começaram a olhar para essa questão de dados? Vocês desenvolveram um sistema interno todo próprio, né, para trazer isso com dashboards para visão e tomada de decisão. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque de verdade, André, de todas as realidades que a gente já assumiu para a gestão, a de vocês realmente nos surpreendeu muito. Falei, nossa, vocês têm tudo isso já mapeado e controlado? Conta um pouquinho desse cenário que vocês já vêm construindo há muito tempo. Eu vou voltar em 2014. Quando eu resolvi, né, obrigatoriamente vir para a clínica, né, por uma decisão, acho que foi a primeira DRT. Da sua consciência, uma decisão da sua consciência. A minha consciência realmente falou, agora você tem que vir. Eu falei, olha, não adianta eu vir para a clínica se eu não trouxer nenhum conhecimento, nenhuma expertise do mercado para cá. Então, a minha vivência de quase 14 anos fora, eu falei, eu tenho que trazer isso, porque como que as empresas lá fora, de outros mercados, elas conseguem obter sucesso, obter resultados surpreendentes, e a gente pode fazer isso na clínica. E aí, a gente começou a implementar algumas funcionalidades. E aí, dentro disso, em meados de 2017, a gente pensou e a Lud, poxa, eu preciso aprimorar a minha parte técnica, eu não estou conseguindo saber se a unidade A está performando melhor que a B e tal. E aí a gente olhou e falou assim, olha, eu preciso de um sistema robusto que me traga essas informações, porque eu fazer na mão, quando era uma unidade, ainda conseguiria fazer, mas 2, 3, nessa época a gente já tinha, se eu não me engano, 6 ou 7. 2017 já tínhamos 5. 5, né? E aí a gente falou, olha, agora eu preciso profissionalizar. Fomos procurar no mercado e, infelizmente, não tinha nada que nos atendesse. Fizemos várias reuniões com vários fornecedores e não tínhamos. Testes, né? Nós trouxemos outros sistemas, chegamos a testar, testar uma migração, mas nada entregava. Não entregava e eu não conseguia aquela inquietude, gente, eu preciso mensurar, eu preciso visualizar e não tinha. E aí eu conheci algumas pessoas do ramo de TI, falei, não, então agora fomos conversar, falei, não, vamos desenvolver um sistema, vai ser rápido, conversamos, tal, todo mundo, não, em 3 meses eu te entrego esse sistema. Vamos lá, vai ser um custo X, eu falei, Lúdia, então vamos absorver esse custo, daqui 3, 4 meses a gente está com o sistema. Ótimo, começamos em janeiro de 18 e só fui implementar o sistema em setembro de 19, com aquele custo 5 vezes, né, do que a gente tinha previsto, mas foi muito bom, porque lá a gente começou a realmente extrair esses dados com mais confiabilidade. E aí foi quando vocês tiveram acesso lá ao painel. Se vocês virem hoje, a gente tem 40, 50 painéis, a gente tem mensalmente aprimorado aquilo. E aí o que a gente fez? Baseado naquilo, a gente, em todos os dados, o que a gente fez? Falou, a ortofísio está assim, o retrato dela hoje é esse, a gente quer chegar nesse, e como que a gente vai fazer? Então a gente mede uma série de coisas, eu meço não só atendimento, a gente mede
performance de cada fisioterapeuta, a gente mede performance do CID, o que cada profissional, se ele precisa de um treinamento em joelho, ou se ele precisa de um treinamento em ombro, a gente mede o desempenho das unidades, a gente mede o desempenho dos pacientes. Então, a gente tem um controle muito maior e, com base nisso, a gente vai mudando até a infraestrutura das unidades. Teve unidades que a gente teve que reformar, que fazer obra por causa dos dados. Então, isso nos traz muita informação para que a gente possa melhorar os nossos resultados. E eu vou trazer até um item legal. A gente constantemente tem reuniões com as operadoras de plano de saúde, e a gente mostra os dados que a gente tem, e a gente sempre tem tido excelentes feedbacks, né? Então, poxa, como é que ninguém tem isso? Por que vocês têm esse cenário? Então, é isso que traz, a gente vê que a gente está no caminho correto, que é onde a gente pode melhorar cada vez mais. Agora, a implementação das IAs, né? Então a gente está também já pensando nesse conceito, que a empresa hoje ela meio pivotou, ela não é só uma clínica de fisioterapia. A gente brinca que ela tem um viés também de empresa de tecnologia. E aí vocês já estão antenados com a tecnologia que tem no mercado, incorporando no negócio de vocês. Isso. A gente tem, né, começamos lá em setembro de 19, essa questão do sistema. Depois, em setembro de 20, a gente implementou um aplicativo, que a gente chama de aplicativo dos pacientes. Depois, em setembro de 21, a gente implementou um aplicativo dos profissionais, que são os fisioterapeutas. E agora a gente está implementando já algumas funcionalidades novas aí, para que a gente possa ter um sistema ainda melhor, uma extração de dados ainda melhor, algo em tempo real. Então, a gente vai trazer algumas novidades para o nosso corpo clínico aí em breve. Muito bem. Muito bom. E quando a gente fala de gestão de empresas, de unidades, a gente fala de questões que vão além do acompanhamento dos números. Os números, eles são fundamentais para a tomada de decisão, mas no caso principalmente de vocês, se as pessoas não estiverem bem, né, se os processos não estiverem bem estruturados, não vai funcionar. Como é que vocês fazem a gestão de várias unidades para garantir a qualidade no atendimento, no serviço prestado? Como é que vocês estruturam esses processos? Eu digo que isso é uma característica minha, que às vezes no lado pessoal as pessoas falam que é um defeito. Eu sou muito metódica e muito perfeccionista. E aí isso eu trouxe para o DNA do ortofísio. Eu não quero entregar nada para o meu paciente que não seja o melhor. Eu sempre me esforço por entregar o melhor para o meu paciente e para o meu colaborador. Então, dentro do ortofísio, isso para mim é uma inquietude. Eu tenho que sempre entregar o melhor. Eu preciso ter o resultado. Então, quando nós começamos com a Rev lá atrás, foi muito importante, foi um marco muito grande para a gente. Quando nós procuramos essa parceria, foi porque a gente também estava crescendo, o André entrou, mas eu precisava estruturar a parte de pessoas, a parte de processos. Afinal, eu tinha isso muito dentro da minha cabeça, mas eu não tinha isso estruturado, não tinha isso no papel. Eu precisava tirar do campo da minha percepção, da minha imaginação ou do conhecimento que eu tinha e estruturar aquilo para passar para a minha equipe. Afinal, não era só mais... Eu não atendia em todas as unidades e não podia passar isso para a minha equipe. Eu precisava ter aquilo ali documentado para que fosse estruturado e passado para a minha equipe e que eles fizessem aquilo pelo paciente como se fosse eu. Então, dentro do ortofísio, eu quero que o meu fisioterapeuta seja a minha representação perante o paciente. Então, o que eu faria para entregar para o meu paciente, o meu fisioterapeuta faça. Então, quando a Rev começou, né, essa parceria com a gente foi fazer toda uma estruturação de RH. E aí eu vi o quanto era importante essa parte de comunicação, essa parte de estruturação de pessoas. Então, foi quando nós começamos a definir melhor os cargos, o que cada um fazia, diminuir o sombreamento. Então, hoje, o que é muito claro, que as pessoas sabem o que precisa falar comigo, o que precisa falar com o André, o que é RH, o que é DP, o que é compras. Antes, tudo se misturava, era tudo em cima de mim. Era uma carga muito grande. E nós começamos a estruturar isso. Então, nós começamos a botar no papel
quais eram as funções dentro da empresa, quais eram os cargos, o que cada uma fazia, quais eram os processos. Então, os processos desde recrutamento e seleção, aos processos de desligamento, aos processos técnicos. Então, foi aí uma virada de chave nesse sentido. Então, a gente foi juntando tudo. A gente juntou a parte de treinamentos, que eu comecei a mudar toda a parte de técnica dentro da empresa, eu comecei a mensurar os resultados, aí isso foi entrando no papel, e aí nós começamos a esquematizar ou a sistematizar a parte de recrutamento e seleção, nós começamos a sistematizar a parte de treinamentos, nós fomos fazer ali todo o nosso organograma, então isso foi sendo desenvolvido, até hoje precisa ser melhorado, sim, é um constante aperfeiçoamento, mas isso tudo virou uma chave, toda a parte de processos do ortofísio, eu consegui entender quando eu comecei a trabalhar a parte de recursos humanos. Eu vou Legal. complementar que, assim, acho que a Ortofísio ela é muito grata à Rev por essa questão de um item que acho que é o cerne, assim, a diferença entre o RH e o DP. A gente teve Todo N mundo discussões, né, sobre isso, e eu tinha essa dúvida também, sempre, né, a gente sempre debateu muito, e hoje a gente tem muito, vocês nos ajudaram muito a definir esse papel, e isso acho que foi algo crucial, que é um dos marcos que a Ortofísio hoje, pensando como rede, ela entende, algo que ela não entendia lá atrás. Então, eu brinco que a Ortofísio ela não passou só por uma maturidade do André e da Lud. Ela também cresceu como empresa, ela se aperfeiçoou também como empresa, porque a gente, quando teve lá atrás, quando a gente foi procurar vocês, para que vocês nos apoiassem, internamente a gente teve muita resistência. Então... Até entre os sócios, né? E é natural, né? É natural. Quando a gente mexe em algo, às vezes, você fala, mas tá até indo bem. A gente sai da zona de conforto. Isso não é fácil, né? Nem para os sócios, nem para os colaboradores, nem para a média liderança. A média liderança é Isso. muito impactada nisso também. Isso. Uma das reclamações que a gente teve, eu acho que foi muito isso. Quando a gente começou a organizar o nosso organograma, eu que tinha contato em todos os setores, eu comecei a ter um certo distanciamento, porque eu sou muito centralizadora, mas eu precisava começar a passar essas atribuições para quem estava com a gente. Afinal, a pessoa Sim. entrou, ela precisava entregar, eu precisava confiar. E não era falta de confiança, era centralização. Uhum. E aí a equipe começou a sentir muito isso. Eu já não falo mais com a Lud para isso, eu já não falo mais com a Lud para aquilo, tá tudo muito distante, tá mudando, eu tô com medo, a Lud já não conversa comigo, será que eu vou ser demitido? Mas foi um processo, foi difícil, mas foi maravilhoso. Hoje, quando a gente olha e vê como que essa parte de eu ter um suporte do RH e do DP, porque viraram braços meus. Sim. Né? E isso foi muito importante para que eu pudesse pensar mais no negócio, pensar nesse crescimento da rede e deixar com que as pessoas que tinham essa expertise de RH, de departamento pessoal, pudessem colocar isso em prática. Então, foi um amadurecimento, a gente teve várias DRTs e conseguimos, né? Quantas vezes eu liguei para Carol, me ajuda, o que eu faço na época da pandemia, Sim, né, Carol? Sim, conversamos muito. E como que eu faço, como que nesse momento a gente vai estruturar, e aí foi uma parceria muito grande nossa nesse momento, e foi o que também nos ajudou a permanecer vivos e em crescimento na época da pandemia. Legal vocês estarem trazendo isso, porque a gente sempre fala que o RH é um braço estratégico dentro do negócio. E muitas vezes, quando a gente entra e pede, por exemplo, os números, tenta entender como é que é a estrutura, onde vocês querem chegar, as pessoas viram e falam, não, mas você é só RH, você não tem que mexer com isso. Só que é através das pessoas que você vai alcançar os resultados desejados. E se você não olha para toda a estrutura, para o negócio, para os números, você não consegue sair do outro lado e obter os resultados. E tem várias empresas que a gente chega e um dos sócios fala, não, eu não acredito no RH, eu acho que isso é baboseira. E aí, com o passar do tempo, eles começam a perceber que não, realmente, através das pessoas e mexendo, tendo um RH estruturado, fortalecido, que você alcança resultados muito melhores. E vocês são a prova disso. Com certeza, prova viva. E a gente teve até a gente considera um caso de super sucesso aqui internamente, quando a gente vai conversar sobre os nossos cases, né, Kelly? A gente teve um caso, foi pós-pandemia já, mas num processo aí de retomada de taxa de ocupação.
né? Isso. E a Kelly estava muito envolvida já nesse momento, que vocês desenharam uma campanha específica para conseguir que o time, trabalhando em equipe, atingisse um volume de atendimentos, né? E aí essa filtragem de que tipo de dado a gente vai usar, que tipo de dado a gente vai abrir, como a gente vai construir isso. E foi uma experiência bem bacana. Eu lembro que a gente, né, teve esse caminhar aí de vocês conseguirem mudar um ponteiro aí em alguns meses de uma realidade pós-pandemia aí que também, com certeza, foi desafiadora. E é um agradecimento público, né, à Kelly, porque a Kelly se dedicou muito, né, virou uma funcionária da Ortofise, né, constantemente lá dentro, então nos ajudou bastante, nos apoiou. E essa é uma dor que a gente tem muito grande, eu acredito que não só a gente, mas principalmente as empresas da área de saúde, né? Por isso que eu citei que o nosso time interno também questionava muito essa questão da gente procurar empresas com o perfil de vocês, né? Porque isso não é aprendido na faculdade. Então, eles não conseguem verificar essa importância do RH, eles não conseguem verificar a importância que uma informação, um dado pode trazer para o negócio, como a questão de resultado, como que você consegue extrair o que há de melhor no mercado, seja ele qual for, né? Então, por que eu não posso trazer um item, uma ação, uma metodologia que é aplicada na logística aqui para a minha área? Se ela se adaptar, se ela tiver como fazer, eu posso trazer. E Então, a nossa procura na época foi porque nós precisávamos voltar a crescer. Sim. E nós precisávamos voltar ao fluxo de atendimento. Mas como que a gente ia fazer isso se as pessoas ainda tinham medo de voltar a atender? Então, voltar aquele fluxo gerava um certo desconforto. Poxa, a gente vai voltar a ter a clínica cheia, como é que vai ser? Então, nós entramos em contato, né, voltamos para uma segunda fase de parceria com a Rev, que era, poxa, e agora? Como é que a gente vai fazer esse crescimento? Como que a gente vai estruturar? Então, vocês entraram para que nós fizéssemos um processo de fomentar isso com a equipe, de trabalhar variáveis, de trabalhar metas. Todos esses dados que nós tínhamos só ali para gestão, a gente teve que compartilhar com a equipe para que eles começassem. Era uma linguagem que eles não entendiam. Como que eu vou falar de números, de atendimento, de quantidade, de performance? Eles entendiam assim, eu preciso entregar o melhor para o meu paciente, eu preciso entregar resultado, eu preciso entregar alta. Mas e números? E indicadores? Então, foi um processo que nós criamos, a gente fez, né, Kelly, apresentações para a equipe, para poder explicar como que era. Então, foi construindo-se, foi um processo de mudança ou de aperfeiçoamento da nossa cultura junto aos colaboradores para que eles conseguissem entender o quanto era importante no crescimento da empresa, essa participação ativa da equipe. Ludi, era essa pergunta que eu ia te fazer. Eu falo que frente a esse cenário, bem, vocês aprenderam durante todos esses anos, você especialmente que não vinha da área de gestão, a gerir, a usar os números, a entender que o processo tem que estar desenhado, que as coisas têm que estar claras, que tem que ter política, que tem que estar formalizado, os rituais de comunicação que vocês foram implementando com o tempo, mas a formação dessas lideranças que às vezes precisam estar nessa ponta, junto ao paciente, junto ao fisioterapeuta no dia a dia, não tem como você se dividir em 9, né, estar ao mesmo tempo nas 9 unidades. Como é que é essa formação dessas lideranças para olhar para tudo isso para vocês? Como é que vocês colocaram isso ali no caldeirão para dar um caldo bom? Nós fizemos o processo de desenvolvimento de líderes com vocês, então nós temos coordenadores técnicos em cada unidade, nós temos coordenadores de recepção, eu tenho uma gerente geral, eu tenho uma pessoa de RH, eu tenho uma pessoa de DP, só que isso é um gap muito grande dentro da fisioterapia. Quando a gente pensa na parte técnica, nós não somos formadas para isso. A faculdade não passa isso. Eu tive uma matéria. Então, eu fiz 5 anos de faculdade e eu tive uma matéria sobre gestão. E era algo muito utópico. Então, não tem essa formação, não tem a parte de desenvolvimento de liderança ou de gestão, de inovação. Não tem isso. É algo que o mercado de saúde já tem essa dificuldade, quiçá o mercado de fisioterapia. É um processo constante, Carol. A gente vem trabalhando com a equipe. Hoje eu tenho o meu braço direito é uma fisioterapeuta. Ela fica nessa parte, então toda a parte de gestão de números, de resultados, de metas, eu consegui trazer. Para mim é um orgulho muito grande ter do meu lado
um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta mais ainda, né? Então, somos 2 mulheres fisioterapeutas frente à rede, que trabalhamos dessa forma, então a linguagem é muito mais fácil, a gente consegue atrelar o meu resultado técnico ao resultado da empresa. A Ortofísio tem isso muito dentro do nosso DNA, mas é um processo difícil. Quando eu penso nos coordenadores de cada unidade, é um processo de construção. Grande parte deles já está conosco há um bom tempo. Essa nossa rotatividade de profissionais da fisioterapia é baixíssima. Ontem eu estava conversando com o meu RH e ele me passou, Lúdia, a gente tem 7%. E eu falei, tá, isso é bom ou ruim? Ele falou, tá muito bom para a nossa área. Então, a gente vem conversando sobre isso e isso permite com que a gente vá cascateando isso para todos os nossos gestores, e hoje a conversa é muito mais fluida. Então, hoje a gente faz uma reunião, a gente mostra números, e eles conseguem interpretar isso de uma forma mais fácil, mas é um trabalho contínuo. Muito bom, Aí eu muito brinco bom. lá, falo assim, agora a gente mostra os painéis para eles, e aí a gente fala assim, vocês estão vendo que isso aqui não sou eu que faço, né? É constantemente atualizado, mas assim, vamos tirar o achismo. Então, assim, a gente também estimula para que eles cresçam. Então, muitos deles que antes vinham alguns questionamentos muito rasos, hoje eles já falam, olha, não adianta eu chegar lá com o André e questionar alguma coisa ou pedir alguma coisa se eu não tiver embasado. Então, hoje eles também motivados pela gente, cada vez é algo que a gente tem também como premissa, de falar, olha, vocês também têm que crescer, não adianta só o André, a Lúdia e a Ortofísio crescer se vocês não buscarem uma melhoria na vida de vocês. Sim. Então, a gente vai dando pílulas para que eles possam, por si só, também estimulando e falando, olha, então agora eu não tenho mais achismo, o dado é esse, a informação é essa, como que a gente vai fazer para aprimorar isso? Então, isso também a gente vem sentindo que no decorrer do tempo eles estão evoluindo. Isso também nos deixa bastante felizes. Legal. Bom, e o mercado de saúde é cheio de emoção, né? Toda hora aparece uma questão diferente. E aí a gente vem acompanhando a questão da discussão do piso dos fisioterapeutas. A gente acompanhou aí a definição do piso dos enfermeiros, tem outros pisos sendo discutidos, mas vocês reformularam toda a forma como vocês contratam as pessoas, como vocês fazem a gestão, com base neste projeto de lei que ainda nem foi votado. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse movimento. A minha parte como fisioterapeuta, além de querer sempre entregar o melhor para o meu paciente, eu quero entregar o melhor para o meu colega. Afinal, o que eu quero? A valorização da minha classe. E eu acho que você lembra, né, Kelly, ou Carol, quando a gente conversava, gente, eu preciso entregar o melhor para o meu fisioterapeuta, eu preciso ser Sim. reconhecida. Então, lá na pandemia, quando nós começamos a reestruturar, que foi o que o André falou, que parte da equipe quis sair, foram buscar novos horizontes, a gente começou já a pensar nisso. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai trabalhar com a equipe? Então, a gente reestruturou a parte administrativa, a parte de remuneração da parte administrativa, e a gente resolveu também trabalhar com isso com o fisioterapeuta. O que a gente precisava entregar para eles? O que ficou muito alto na pandemia? Eu preciso de qualidade de vida, eu preciso valorizar o meu profissional para que ele tenha mais tempo, para que ele tenha mais qualidade de vida, e qualidade de vida está atrelada à quantidade de horas trabalhadas, está atrelada ao salário, está atrelada a uma série de benefícios. Então, nesse momento, até antes de entrar essa discussão sobre o piso, a gente já começou a trabalhar internamente essa parte da mudança da forma de remunerar o nosso profissional fisioterapeuta. E aí nós fizemos uma mudança, fizemos uma reestruturação dessa forma de contratação da equipe. Deu muito certo. Então, hoje nós temos uma equipe híbrida. Nós temos profissionais que são prestadores de serviço, nós temos profissionais que são contratados. Hoje, a parte dos profissionais que são seletistas já é uma parte menor, mas isso gerou uma satisfação muito grande da equipe. Antes, o que tinha um medo muito grande, né, André? Deles, como que ia ser essa mudança de remuneração, mas eu acho que a Ortofísio mostrou lá atrás que ela tinha um compromisso muito grande com a equipe e que a gente tinha esse compromisso de continuar. Então, eu tenho profissionais que já estão comigo há 15 anos, né, 17 anos, 18 anos,
E esses profissionais puderam passar, às vezes, para as pessoas que eram mais novas, confia, a empresa é sólida. Então, essa migração da forma de remuneração trouxe uma satisfação muito grande para a equipe. Para a gente foi bem interessante. E o que a gente fez? Aí volta nos dados. Então, quando a gente foi propor essa questão, que a gente sentou, não foi uma coisa também rápida, a gente demorou acho que de 6 a 8 meses até estruturar tudo e fazer essa migração, a gente abriu os números para eles, sentamos, né? Eu sentei com cada unidade, então falou, olha, expus isso, olha, o seu número é esse, você vai fazer assim, você vai migrar de A para B. E então a gente teve uma adesão muito boa. Foi um convite que vocês fizeram para essa mudança de seletista para um outro modelo de contratação. Isso. E não só isso, como a gente demonstrou. Então, falou, olha, vocês podem fazer assim, se vocês quiserem, a gente tem uma reunião com o jurídico, a gente tem reunião com a parte contábil. Então, a gente sentou com todos eles, demonstrou, e eu posso te garantir, eu já fiz essa pergunta algumas vezes para eles, depois que a gente migrou isso, tem 2 anos e pouco, a gente teve pouquíssima rotatividade, e eu já conversei com alguns, falei assim, vamos voltar para o modelo anterior? Nenhum quer. Ninguém quer, porque eles tiveram tanto um aumento de rentabilidade quanto de qualidade de vida. Então, hoje eles escolhem se eles querem trabalhar de manhã, se eles querem trabalhar à tarde, um dia ou outro. Então, a gente tem uma flexibilidade muito grande, que era algo que quando você é seletista, você não tem. Eles têm a flexibilidade, têm a escolha, né? Um poder ali de tomar uma decisão a respeito da própria rotina, e que é algo que é uma tendência. Não tem como a gente fugir disso. Eu falo que o empresário que ele bate cabeça em relação a ficar preso a como era, ele não vai conseguir crescimento. Muitas vezes ele vai ficar parado. Alguns, inclusive, não vão sobreviver, porque dependendo da natureza do negócio e até da natureza das pessoas que estão ali para atender esse negócio, como a mão de obra qualificada que está ali disponível em mercado, isso não vai ser viável. Então, a gente não tem jeito, a gente tem que ter essa flexibilidade. E vocês estudam, de fato, quando vocês vão implementar as coisas, né? Estão na gestão do negócio. São sócios, operam também o negócio, né? Além de serem os sócios que investiram, né, dentro da empresa. E a gente fala muito sobre o que não é negociável. Então, os valores de vocês, isso é uma coisa que sempre ficou muito claro pra gente. Vocês têm valores fortes, né? Valores que são de vocês como pessoas, que são, gente, super queridos. Eu falo que é bem isso. Eu falo que transborda a ideia do cliente tradicional que você vai lá e atende. É aquele tipo de cliente que você torce mesmo, estando né, com a gente, com alguma coisa, fazendo alguma coisa ou não, mas você fica ali acompanhando para saber o que está acontecendo, se está indo bem, porque tem uma torcida genuína aí para dar certo. Mas vocês têm esses valores fortes que vocês transmitem muito para a equipe. O que não é negociável? A gente trouxe os valores da pessoa física para o ortofísio. Então, o ortofísio nada mais é do que a gente tem na gente e transmite para a nossa equipe. Ano passado, nós fizemos um rebrand da marca, quando fomos abrir as novas unidades. E aí, se você olhar lá, tem escrito assim, ortofísio, reabilitação, inovação e resultados. Então, a gente trabalha com reabilitação, a gente adota inovação e a gente precisa ter resultados. Mas o meu resultado, ele é humanizado. Eu trabalho muito isso, então o nosso atendimento, ele é muito humanizado, a gente trabalha, o meu cliente, ele é único, eu preciso entregar para ele, então a minha equipe, ela é preparada para entender a necessidade de cada um. Eu preciso entender a necessidade do meu colaborador, então um pouquinho do que a gente falou foi entender essa necessidade. Por ser da área de saúde, eu trabalho muito dentro da ortofísio, a ética. Eu preciso que os nossos profissionais sejam éticos quanto ao atendimento, sejam éticos quanto ao resultado. Então, essa ética, o compromisso e o resultado, para mim, são inegociáveis. São valores que eu trouxe para dentro da ortofísio e que não tem como separar. Então, quando a gente colocou ali o nomezinho, né? Reabilitação, inovação e resultado, ali traz toda essa ética e todo esse compromisso que a gente tem, não só com a minha equipe, não só com o meu colaborador, mas eu acredito que com uma sociedade, é muito maior. A gente extrapola o ambiente interno da ortofísio e quer entregar para a sociedade todos esses valores.
né? Eu complemento que a ortofísio, antes de mais nada, isso a gente faz porque a gente lidera pelo exemplo, é a questão do respeito. Então, a gente, para que tenha a reabilitação, inovação e resultados, antes de mais nada, todos têm que se respeitar. Então, o respeito é uma condição sine qua non para a gente. Então, tanto na questão a alta direção com os seus colaboradores, os colaboradores com os colaboradores e os colaboradores com os pacientes. Então, a gente... E os pacientes também com os colaboradores, porque em muitas vezes a gente se depara com um paciente que não trata de forma mais cortês os nossos colaboradores. Então, a gente também, algumas brigas a gente compra. A gente entende que a sociedade precisa melhorar. Depois da pandemia, ficou muito latente essa questão, né? O paciente está muito mais impaciente, né? Então, a gente tem um mercado que é um pouco diferente dos demais, porque o paciente chega, nos procura com dor, então ele já vem com esse nervo, né, mais aflorado, mas a gente mantém isso, tem que ter respeito, não tem jeito. Muito bom. E agora eu quero saber um pouco de próximos passos. André já compartilhou um pouco que a gente pode esperar inovação, uso de inteligência artificial. E o que mais? O que vocês estão pensando para o futuro da inovação, ortofísio? tecnologia. 2024 a gente retomou o crescimento, a gente já tinha crescido com números, então crescemos com 2 unidades, que às vezes você fala assim, abrir uma é fácil, 2, tranquilo. Nem tanto, Não é né? bem assim. Então, o desafio não é dobrado, eu acho que ele é quadruplicado. Mas está no nosso sangue o crescimento, mas como você disse, Carol, o mercado está mudando muito. A gente vem trazendo inovações para dentro da ortofísio. Então, o André falou um pouquinho do sistema que está sendo aperfeiçoado. A gente está também trabalhando a parte do aplicativo, que vai ser melhorado, a integração com o IA. Mas a gente está indo muito por algo que eu sempre fui questionada. Eu sou uma pessoa muito mais reservada, eu nunca fui muito de abrir nem números, nem a forma de trabalho da empresa para outras pessoas, mas eu sempre tive colegas, exatamente pela exigência do mercado ou pela falta de acompanhamento no mercado. Lud, me ajuda, como que eu faço isso, como é que eu analiso, como é que eu cresço, por que você tem 9 e eu não consigo sair de uma unidade? Quando a gente conversa com as operadoras, fala, poxa, vocês têm tudo isso tão estruturado, como é que é? Então, hoje a gente vem pensando em migrar um pouco para a área educacional também, na área de formação de líderes, de gestores dentro da fisioterapia, que não tem. Gente, a gente estuda quantos anos, a gente sai de Brasília, a gente sai do país, a gente vai procurar isso e não tem. Se já é difícil para a área médica, como eu disse, para a fisioterapia é mais ainda, não tem nada específico. Então, hoje, eu digo dos planos futuros aí, um deles é trabalhar um pouco nessa parte educacional, compartilhar com as pessoas todos os nossos erros, porque errar é muito difícil. Quantas vezes a gente lá atrás falou assim, agora a gente quebrou, vai fechar, não vai não, né? Levanta, sacode a poeira e vamos embora, vamos continuar. Mas muita gente sempre me procurou e eu sempre fui muito fechada. Mas eu falei, gente, eu quero que o mercado cresça. Se eu quero que o meu colega cresça, que a fisioterapia melhore, como que eu não vou entregar isso para quem está me pedindo? Então, eu acho que a área de educação é uma área que a gente está pensando em expandir um braço da ortofísio. A parte de inovação é algo que o André sempre trabalha, e trazer novos produtos também para dentro do ortofísio. O mercado deu uma sacudida, essa parte de operadoras de saúde também está mudando muito, então vão vir novos produtos, a gente está começando a organizar isso, a gente vai fazer um MVP agora em breve, eu acredito que aí até outubro, novembro, né, André? Isso. A gente vai estar lançando um novo produto aí para o mercado, então tem muita coisa boa para vir aí. A gente tem se deparado bastante, né? E foi uma das perguntas que vocês fizeram, e várias vezes as pessoas nos perguntam isso. Falam assim, mas você já errou alguma vez? Eu falo assim, nossa, só muitas. E dentro disso, nós já tivemos erros que, por pouco, não nos fizeram fechar as portas. E a gente entendeu, e não é só do ramo de fisioterapia, a gente já teve algumas reuniões com
pessoal da área médica, pessoal de psicologia, e eles sempre nos deparam, falam assim, poxa, por que que vocês não ensinam? Uhum. Eu estou passando por isso, qual que é o caminho que vocês dão? E a gente sempre achou que isso era algo muito pontual, era de alguns amigos, era uma questão estrutural só aqui em Brasília. E a gente começou a realizar treinamentos fora, começou a ter uma maior amplitude, e a gente começou a ver que, poxa, mas o pessoal de Brasília fala, o pessoal de Minas fala, o pessoal de São Paulo fala, do Sul fala, peraí, tem alguma dor que ela é semelhante e ninguém está conseguindo trazer isso. Então, estão nos pedindo para que a gente entre nessa área educacional, que a gente possa compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Não está fácil, porque é uma mudança. Já teve algumas DRTs, já tiveram algumas DRTs por causa disso, mas a gente entendeu que esse é a gente vai precisar, porque a gente não acredita só na ortofísio em si. A gente acredita que a população precisa ter uma melhor qualidade de vida, a população está envelhecendo, isso é uma realidade não só no Brasil como no mundo. Cada vez mais nós vamos precisar de uma maior atenção. Já já nós seremos os idosos. Então, e que a prestação de serviço, ela ainda está um pouco aquém do que a população realmente merece. Então, a gente quer dar a nossa contribuição para esse ecossistema, para que todo mundo cresça, e a gente não só a ortofísio cresça, mas toda a estrutura, a própria fisioterapia, a própria área de saúde, e que nós possamos agora viver num mundo melhor. Então, e é que a gente acredita que a fisioterapia possa ajudar todos nós. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom, agradecer muito, primeiro, a participação de vocês, o tempo de vocês, que a gente sabe que é precioso, né? 9 unidades para cuidar, 100 colaboradores, é muita coisa, então tirar um tempinho para a gente bater esse papo aqui tão rico. A gente aprende sempre que a gente conversa com vocês e deixar registrado também que a gente admira demais, né? Fica sempre na torcida para que tudo dê certo. Ficamos super felizes com as novidades aí que vem aí no futuro, em breve, e a gente sabe que muito bem planejado, muito bem estruturado, que é como vocês sempre fazem, tudo que vocês se propõem a fazer. E agradecer, de fato, deixar o espaço aberto também para vocês, caso queiram colocar alguma coisa aqui no final, dar algum recado aí para o empreendedor da área, que às vezes está penando aí, não é fácil, empreender não é brincadeira, não é para qualquer um, a gente sabe, mas deixar o espaço aberto também para vocês darem o recado de vocês. Não, eu só tenho a agradecer vocês sempre ajudaram tanto a gente. É uma parceria que eu acredito que vai continuar aí por muitos anos, vai ser longa, a gente não encerra essa parceria, e dizer que foi uma oportunidade muito boa da gente estar aqui e da gente poder compartilhar com vocês e com outros empreendedores que têm tantas dores que nós temos também, em acreditar que é possível, a gente consegue crescer, vamos colaborar com o colega, esse nível de maturidade que a gente adquiriu, esse nível de consciência aumentado, fez com que a gente visse que é muito melhor, o mercado cresce muito mais quando você colabora do que quando você guarda aquilo só para si. A gente teve isso, uma experiência interna de compartilhar com a nossa equipe os nossos dados, e a nossa empresa cresceu tanto. Então, eu vejo que se a gente puder compartilhar isso com outras pessoas, o mercado como um todo vai crescer muito. Então, a gente também deixo um convite aqui para quem quiser conhecer o ortofísio, não só como uma clínica para fazer um processo de reabilitação, mas quem quiser nos conhecer como gestores, nós estamos à disposição para bater um papo, para poder trocar ideias e crescer, né? A gente gosta muito de trazer informações de outros mercados para dentro do ortofísio. Legal. Qual que é o Instagram de vocês? Vocês estão postando bastante coisa lá. O Instagram da Ortofísio é @redeortofísio. A gente tem compartilhado algumas coisas novas lá, então essas novidades que a gente vai trazer também vão estar lá. E agora no nosso Instagram pessoal, o meu é lud.diaslima. Lá eu estou tentando começar, né, Carol, melhorar um pouquinho essa parte, ser mais desinibida e compartilhar alguma coisa também de gestão. Estamos aí, um projeto. Excelente. Isso, eu brinco, né? Até o ano passado era, por enquanto, 7, agora é, por enquanto, 9, né? Mas o recado que eu posso dar para os empreendedores como um todo, mas principalmente a fisioterapia, o mercado hoje ele é totalmente diferente,
do mercado que quando a gente iniciou lá em 2006. A teimosia, a persistência e a resiliência nos fez chegar até aqui. Te digo que, às vezes, eu não sei se hoje eu teria a mesma coragem que eu tive lá na época, né, que nós tivemos. Sempre fomos muito guerreiros, sempre peitamos muito, mas também perdemos muito. Perdemos qualidade de vida, perdemos certos momentos de relacionamento, perdemos momentos com os nossos filhos, né? Mas ganhamos o que a gente tem hoje. Então a gente brinca muito e assim é um assunto um pouco leve, mas ao mesmo tempo é um recado muito dado, assim, muito valioso. Assim, as pessoas elas precisam se aperfeiçoar. Não dá mais para entrar nesse mundo do empreendedorismo se você não tiver um aperfeiçoamento, você não souber realmente o jogo que você está jogando. O mundo hoje é muito mais digital, ele é um mundo muito mais difícil, e ao mesmo tempo ele cada vez ele te permite menos erro. Então é muito nisso que a gente tem pensado. A gente também não pode errar, assim, a gente erra, mas corrige rápido, então esse também é eu acredito que vocês também estejam nesse cenário, mas ele é um erro muito mais caro do que a gente tinha antes. O nosso país está passando por um momento, né, a economia mundial por um momento diferente também do que a gente tinha, então a gente acredita que o empreendedorismo está aí, a chave para o sucesso é o empreendedorismo, e cada um agora de uma forma diferente. Então é nesse conceito que a Ortofísio também procura se aperfeiçoar diariamente para que a gente sempre esteja na vanguarda. Tá? Então esse é o recado. O meu Instagram é euandré.toledo. A gente já tentou algumas outras, mas tem muitos Andrés Toledos aí no Brasil que a gente não consegue ter um perfil mais simples. Mas agradeço demais vocês, né? Reitero que a Ortofísio é extremamente grata à Rev por esse processo de formalização e que a gente, sem vocês, a gente não conseguiria crescer de uma forma tão estruturada como a gente tem feito até hoje. Muito obrigado. A gente que agradece, é um prazer sempre estar com vocês. Espero que a gente se encontre mais vezes. A casa está aberta, né? Você já passou um tempo conosco, sabe onde fica. A Carol também já passou algum tempo. Sei que a vida de vocês é corrida, mas o escritório está lá aberto para qualquer dia. Se vocês quiserem tomar um café conosco, passar uma tarde, passar uma manhã. Olha que a Vai gente ser um vai, prazer. viu? Porque eu falo que é sempre um café, gente, mas é sempre um café com bolo, um café com... É sempre assim lá, né? É casa mesmo, bem gostoso de se estar. Então, muito obrigada. E a você que está escutando a gente, te convido a acompanhar nossos episódios. Estamos fechando aqui um bate-papo incrível com o André e a Lud, da Ortofísio. Uma história muito legal de você acompanhar. E fica atento para os nossos próximos episódios do Revcast.